Principalmente, vou dar exemplo aqui, na área musical. Mudou muito. Sim, completamente, muito, né? A gente vê que antigamente os hinos que eram tocados antigamente tinha uma linhagem, ele tinha uma figura, né? Hoje é totalmente diferente, né? A gente vê hoje, nos atuais, o worship muito mais evidente do que os hinos vamos dizer assim, mais tradicionais, né? Mudou bastante, né? O senhor vê essa diferença latente? Não, eu vejo. A música é até um caso à parte, porque quando a gente fala de música, a gente fala de sentimento. Música, ela tem o poder de mexer literalmente com sua alma. Exato. A música, ela transcende. E dentro da música, o inimigo ele é muito sutil, porque dentro da música ele consegue atuar muito bem. Porque ele era um dos comandantes que regia o coral do céu. Sim. Então, esse é o tipo de coisa que ele conhece bem. Sim. A música é o tipo de... E você é músico, você sabe disso, e eu sou músico e eu sei disso. Eu toquei, hoje não estou tocando, mas eu toquei muito tempo. Sim. E a gente sabe que nós temos que cuidar muito bem dos nossos músicos. Exato. A gente sabe disso, porque os músicos, eles conduzem o louvor da igreja. Eles preparam a igreja para a palavra. E nós, ao longo desse tempo, se olharmos para trás, podemos contar um sem fim de músicos que se perderam. Verdade. Ao longo dessa trajetória. Por quê? Porque flertaram com aquilo que o mundo estava oferecendo. Porque entenderam que, sendo música, podia ser música. E não é bem assim. Né? Quando você entende que você é uma pessoa separada, é diferente, né? O cara quer levar aquilo como profissão, é uma escolha, né? Mas quando uma pessoa é separada, não tem como misturar. Isso. Então eu vejo que eu sou muito conservador na questão de música, mas o meu conservadorismo ele não se dá com relação a não aceitação da modernidade. Sim. Não é isso. Sim. Eu aceito a modernidade, os instrumentos, as letras. Estamos falando isso anteriormente. As letras elas me pegam porque como eu gosto muito de letra, né? Eu gosto muito de ler e o que eu leio tem que fazer sentido para mim. Tem que ter uma coerência, principalmente. Eu preciso que o que eu leia me faça sentido para que eu possa curtir aquilo. Pode ser que seja uma experiência pessoal, beleza. Pode ser que seja uma experiência espiritual, beleza, mas tem que ter uma... Tem que ter coerência, tem que fazer sentido, tem que fazer sentido. A música, enquanto letra, ela tem que fazer sentido. Por quê? Porque enquanto a parte melódica, ela faz sentido, até porque se ela não fizer, você não ouve. Sim. É muito interessante, tem um músico que eu gosto muito, que é um cara do meio secular aí, o Rasta, e ele fala o seguinte... Rasta não porque ele é Rastafari, porque o nome dele é Rasta mesmo. Ele diz o seguinte, que a música ela tem algo espiritual porque uma nota chama a outra e a outra nota que está sendo chamada já está na sua mente. Você prevê qual a nota que vem. Sim. Então quando essa harmonia o seu subconsciente já sabe. Tanto é que quando uma nota é tocada errada, te toca estranho. Você fala... Alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está certa, não saiu. Não era isso. Não era isso. Então, enquanto a linha melódica, tranquilo, ela vai bem. Agora, a linha, a parte textual, ela também tem que fazer coerência. Eu preciso cantar e entender aquilo que eu estou cantando. Porque se eu não entender aquilo que eu estou cantando, como que eu vou absorver aquilo? Hoje antigamente, eu vejo que existia um certo temor, um certo respeito. Hoje, a modernização da igreja consegue colocar Jesus como você. Tá entendendo? Então, essa aceitação de você pode levar como uma falta de respeito ou como uma intimidade. Entendeu? Quando você chama alguém de você, a mesma coisa, eu não consigo chamar vocês a eles, de você. Uhum. Eu consigo chamar de senhor. Não por causa da sua idade, mas pelo respeito. Está entendendo? O meu pastor, o pastor Alexandre, ele tem a mesma idade que eu. E eu não consigo chamar ele de você. Pastor Alexandre, você é isso? Não consigo. Eu consigo chamar ele de senhor. Não por falta de respeito, mas pelo respeito
pela autoridade eclesiástica que ele é. Hoje nós conseguimos ver dentro da música uma série de músicas, de hinos, que consegue falar tudo sobre você, só você me satisfaz, aquela coisa toda. E a gente pode entender que ou você realmente é muito íntimo daquela pessoa, você está entendendo? É muito íntimo, ou existe uma modernização musical e a gente não está entendendo o que está acontecendo. Então, é aquela situação, né? De você chamar o seu pai de você, ele olhar pra você e falar assim, você quem? Exato. Lembra? Como assim Já você? pegou assim, É comigo que você tá falando? Exato. Né? Porque isso denota respeito, né? Isso denota honra, Exato. né? Isso denota uma série de coisas, mas também, por outro lado, é como você está dizendo, eu chamo minha esposa de você. Mas por que eu chamo minha esposa de você? Por conta da intimidade que eu tenho com ela. Sim. Então, ela pra mim é você. Você chama de meu bem. Minha querida, né? Minha querida. Então, da intimidade que nós temos. E eu concordo com você quando você diz que se eu já sou tão íntimo de Cristo a ponto de poder chamá-lo de você, isso é um bom sinal. Só precisa estar vendo se é isso mesmo, né? Se essa intimidade real, né? Exatamente ao ponto de eu ter um encontro espiritual com Cristo tão íntimo, de poder caminhar com Ele todos os dias, de poder ter o cristianismo vivendo na integridade, de poder, ao ponto de Cristo transparecer na minha vida, se eu estiver no supermercado, Cristo está comigo, se eu estiver no meu trabalho, Cristo está comigo, se eu estiver na faculdade, Cristo está comigo, ou eu ter uma vida dúbia. Você está entendendo? De poder, isso uma coisa que a gente tem que se aprofundar na modernidade da igreja tão grande, de Cristo ele tem que realmente ser no centro da minha vida. Aí eu me obrigo a ir para a palavra e procurar pessoas as quais tinham uma intimidade com Deus. Ao ponto de estar até arrebatado. E como é que eles tratavam com Cristo e como é que eles tratavam com Deus. Sim. Então, se nós pegarmos, por exemplo, João, nós vamos ver que não era esse o relacionamento. Se nós pegarmos Paulo, que chegou a afirmar que ele já não vivia, mas era o próprio Cristo que vivia nele. Ou seja, ele abriu mão de ser quem ele era e assumiu uma nova personalidade, que é isso que ele está dizendo. Sim. Não vivo mais eu. Isso é papo de esquizofrênico, você concorda? É louco, eu não vivo mais. Que é? Aqui é o outro que vive em mim. Quem é? É Cristo, eu não vivo mais. É bem isso, na verdade, o que Paulo está dizendo. Exato. Eu já o meu eu... Ô Paulo, não é Paulo que está aqui. Quem é? É Cristo. Foi isso. Entendeu? O Paulo não existe mais. O Paulo não está mais aqui. Aqui quem está é Cristo. Ainda assim, Paulo não o tratava com essa intimidade. Aí talvez, se eu chegar a ter a intimidade com Cristo que Paulo tinha, sei lá, pode ser que eu comece a chamá-lo de... Será que nós vamos conseguir? Então, aí tá, você vê? Então é onde essa modernidade, né? Parece que o tempo foi passando e a gente, não, agora Jesus é brother, mano. Igual você pega o Jesus Cristo Superstar, lembra desse filme? Sim. Esse filme, eu gosto muito desse filme, Jesus Cristo Superstar. E ele traz exatamente essa ideia desse Jesus, porque Jesus nesse filme é um roqueiro. Sim. Né? E ele traz essa ideia desse Jesus despido de religiosidade, um Jesus comum, um Jesus povão, um Jesus aqui e tal. E se nós voltarmos no tempo, na época em que Jesus viveu, era assim. As pessoas que estavam mais próximas de Jesus o tratavam assim, né? Acontece que conforme o tempo foi passando, e isso é muito interessante, que os próprios discípulos mudaram o jeito de tratar Jesus. Então já não era mais você, era Rabi, mestre, Senhor. E quando Jesus morre e ressuscita, a partir desse momento acaba. Agora nós estamos tratando com quem? A partir desse momento é o Senhor. Sim. É o Senhor dos exércitos, é o Rei dos reis.
Entendeu? Senhor dos senhores. Olha, nós estamos tratando com o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Para qual rei você chegaria e chamaria ele de você? Você faria isso com a rainha da Inglaterra? Para se apresentar lá, imagina a burocracia que é. Você faria isso com qualquer presidente de qualquer país? Você chegaria e o chamaria de você? Mesmo que ele fosse mais jovem que você? Jamais. Agora você imagine isso como o Rei dos reis. A gente vê aí a parte jurídica, né? Principalmente quando você está se tratando na frente de um juiz, né? Ou você vai saber Vossa Excelência, ou é Meritíssimo. Então, e as unidades eclesiásticas é Vossa Reverendíssima. Tá vendo? Né? Exatamente. Na eclesiástica é Vossa Reverendíssima. Então, é isso que eu sempre penso. Como eu trato Cristo? Bom, vamos fazer um paralelo. Como eu trato o presidente do meu país? Eu chego na frente do presidente do meu país e vou bater com ele assim, vou falar, aí brother, aí mano, é irmão. É assim que eu falo, é dessa maneira que eu me dirijo ao presidente do meu país? Não. Como eu me dirigiria ao rei de qualquer país? Eu não tenho uma maneira. Agora eu fico imaginando, se eu faço assim com o presidente do meu país e com o rei de qualquer reino do mundo, o que eu faria então com o Rei dos Reis? De que maneira que eu me apresentaria a ele? Como seria a minha conversa com ele? Verdade. Nesse assunto de música, né, a gente está falando de letra, está falando de modernidade. Eu vejo que a parte também rítmica da igreja mudou. Sim, mudou. Né? Mudou. Antigamente, a levada mudou. Mudou. Eu e o senhor gostamos muito de música. Sim. Né? Antigamente, os hinos tradicionais era aquilo que nós estávamos acostumados. Sim. E aí, com o passar do tempo, a modernização da igreja, foi introduzido alguns ritmos, alguns compassos a mais ali, né? Sim. A igreja começou a cantar hinos batendo palmas, né? Foi introduzido na igreja brasileira ritmos brasileiros, né? E essa modernidade musical trouxe a oportunidade de olhar. Eu vejo que a mudança ela veio com os grandes festivais de músicas gospel que foi se trazendo, né? A música black foi influenciando muito na igreja. O samba, né, foi influenciando muito dentro do ritmo da igreja, entendeu? Na década de 90 começou a surgir algumas coisas sobre funk dentro da igreja, né? Não como uma forma sensual, mas como uma forma rítmica, né? E eu vejo que disso trouxe a oportunidade de ter danças na igreja que antigamente não tinha. Hoje tem até ministérios de dança, né? Ministério de dança. Hoje nós até fizemos um talk aqui sobre o louvor, né? O louvor através da dança, né? Isso, exatamente, o louvor através da dança. Então a gente viu que a igreja, querendo ou não, ela foi se modernizando quanto a isso. Isso não é ruim, né? Porque outras pessoas que nós tínhamos a oportunidade de evangelizar, ele achava a liturgia do culto evangélico chata. Ele falava, não vou na igreja, cara, vai aquele pessoal não bate palma, fica aquela coisa chata. E a igreja cresceu musicalmente, trazendo uma modernidade, e os músicos foram estudando, porque o músico evangélico, muitos deles são muito aplicados quanto ao estudo. Sim. Né? Ele não é um músico que ele gosta de estudar. Né? Tanto é que, principalmente a igreja americana, a maioria dos músicos que tocam com o pessoal que é secular, o cara era da igreja. Sim. Você entendeu? Porque inclusive esse músico que eu falei, o Rasta, ele foi formado praticamente no Harlem e no Brooklyn, em igrejas evangélicas. Exato. Hoje ele é músico secular, mas ele foi formado dentro dessas igrejas. Mas estuda muito, entendeu? A modernização. Estudou na Berkeley, pô. Então, a melhor escola de música do mundo. Então o cara estuda muito. Então assim, eu conheço músicos que eram da igreja, né, que tocam hoje com grandes músicos da música secular brasileira, né, porque foi dada oportunidade para ele, né, ter um sustento dele com a música. Mas, no passar dos tempos, eu vejo que a modernização da igreja em relação à música, ela evangelizou muita gente. Porque o cara fala assim, pô, mas tem rap na igreja? Tem, cara. Então deixa eu ir lá ver. Aí chegou lá, tinha um cara falando do amor de Deus através do hip hop, do rap, e ele foi evangelizado e ele se converteu com aquilo, né? Através do evangelho que foi pregado através daquela música, ou em algum momento que foi feito um apelo naquele evento, ele conseguiu ele se converteu, ele se viu dentro daquele contexto, né?
A gente já conversou várias vezes, eu já fui muitas vezes na igreja Pedra Viva, que existia lá na Santa Cruz, na Vila Mariana, e através da música black a gente via o evangelismo que acontecia, né? Mas isso há 40 anos atrás, 30 anos atrás, era um escândalo. Até ter bateria na igreja, guitarra, era muito complicado. Judy, com relação à música, eu tenho um conceito meu que eu vou te dizer o que eu acho que eu entendo. Existe uma música, eu já falei várias vezes sobre isso, do Zé Cabaleiro, chamada Rock do Senhor. E essa música, as duas primeiras frases, o primeiro verso dessa música, ele é muito interessante e eu sempre penso nesse verso, que diz o seguinte: o cara mais underground que eu conheço é o diabo, que no inferno toca cover das canções celestiais. Por que esse verso me chama tanta atenção? Em primeiro lugar, porque prova que o diabo não consegue criar absolutamente nada. E isso é verdade. Para cada lei de ouro há uma lei de bronze. Então, para cada coisa que Deus fez, paralelamente o diabo imitou aquilo que Deus fez de forma precária. Então eu não vejo problema com relação a isso, porque a música, ela é uma criação de Deus, ela é uma criação divina. Sim. O que o inimigo faz? Ele pega esta criação e perverte esta criação. Onde é que começa a acontecer o problema? Quando, sendo a música algo divino, o inimigo tendo pego e pervertido, eu ir lá e pegar a perversão e trazer ela e colocar como regra. Exato. Aí já cangaiou foi tudo. Você entendeu? Então, com relação a ritmos, eu não vejo problema nenhum. Exato. Por quê? Porque os ritmos foram criados, a rítmica de música foram criados por Deus. Exato. O problema é que o inimigo, o que ele faz? Ele vai lá, ele pega toda essa carga, ele vai lá, ele inverte, ele perverte, ele subverte isso. E aí, aqui de cima, a igreja olha e se atrai por aquilo. Exato. Exemplo disso, fora da música, mas que vai explicar perfeitamente. Adão e Eva estavam no paraíso, estavam no Éden. Deus havia dito: vocês não devem comer desta fruta especificamente. Beleza. Chega a serpente e diz o seguinte para a mulher: por que não comer? Ela disse: porque Deus disse que não. E por que? Mas por que não? Porque Deus disse que não. Não, veja bem. Deus está dizendo que você não pode comer, sabe por quê? Porque se você comer, você vai ter os seus olhos abertos. Ele vai conhecer o E aí você vai ter poderes que você não tem hoje. Você vai ter coisas que você não tem. Então, como ele não quer que você tenha, mas espera aí, o que é que Eva precisava mais? Se ela era feita à imagem e semelhança de Deus, todos os poderes que Deus tinha, Eva também tinha, Adão também tinha. Isso quer dizer o quê? Olha lá, o diabo pegou algo que Deus disse e inverteu. Ele perverteu, ele subverteu aquilo. E no momento que ele fez isso, o que aconteceu com Eva? Achou aquela perversão atrativa. Ela se atraiu pela perversão, pela subversão. Ela se atrai por aquilo. E essa foi a derrocada dela e do homem. Então, na música, nós temos que ter cuidado com isso. Para que aquilo que é divino, ao se corromper, porque o inimigo pega e corrompe, não se torne atrativo para nós, mais o corrompido do que o sacro. Verdade. Entendeu? Para que o sagrado continue sendo sagrado e o corrompido permaneça como corrompido. Sim. Porque senão inverte. Eu vou lá e pego o corrompido e coloco ele na igreja. Exato. Mas aí eu inverti a posição, eu inverti o vetor. Então a música, a modernidade da música, eu vejo que agora, os ritmos, poxa, nós temos ritmos maravilhosos, todos os ritmos a gente pode trazer letras e colocar neles. Davi, que foi o maior compositor de músicas da Bíblia, eu tenho certeza que cada salmo desse ele compôs num ritmo. Davi tocava harpa, Davi tocava tambor, isso está escrito na Bíblia. Sim. Então ele era adepto das cordas e ele era adepto da percussão. Exato. Então ele tinha ritmo. Davi tinha ritmo. E quando a Bíblia diz lá que Davi dançava daquele episódio de Mical,
quando a arca estava chegando na casa de Obed-Edom e ele estava dançando ali, eu tenho certeza que ele não estava dançando ali valsa. Não era valsa. É uma música lenta. Nem música lenta. Aquilo era, no mínimo, nós estamos falando de reggae pra cima. No mínimo, o reggae ainda é meio lento, né? Imagina uma música africana, bem daqueles ritmos. É uma música... Celebração. Celebração. Não tem como você fazer uma música de celebração parada. Não tem como, né? Celebração é festa. Celebração é festa, entendeu? E aí quando você ouve símbolos altissonantes, símbolos altissonantes não são... Você não está falando de gaita. Exato. Você está falando de uma metaleira pesada. Eu quero que você imagine no céu, a banda do céu. Com milhares de anjos no trompete, no trombone, no sax, eu fico imaginando essa harmonização completa, porque a perfeição tá ali. Entendeu? A hora que o maestro dá o start, meu amigo, você tá louco, o mundo vem abaixo, o céu desce. Eu fico até emocionado, entendeu? Porque esses dias eu estava aqui no louvor da igreja vendo a igreja cantando, né? E eu fiquei emocionado.